Olá, ótimo dos ótimos! Imagina você como mãe, depois de um bom tempo, descobrir que seu filho pode ter sido morto só para ser vendido como corpo de exposições de um museu em Las Vegas. Esse é o suposto caso de Christoph Todd Eric. Uma mãe está afirmando que o corpo que está lá exposto é o do filho dela. Só que, mediante todas as situações que está acontecendo, ela quis o DNA, ela correu atrás e ninguém tá dando a menor bola pra isso. Vou explicar pra vocês como ela desconfiou. Ela tava indo, andando normalmente, tranquilamente, andando pra visitar esse lugar. E ela olhou, assim, pra esse corpo lá exposto e simplesmente lembrou o filho dela. Ele morreu em 2012, mas na época, ela, permitiu que fosse cremado. Pra ela, essa hora, o corpo tava só em cinza, né? Mas ela, um dia casual, deu de cara com essa imagem nesse museu. Foi lá paralelamente e ela disse afirmar que aquele corpo tem muita possibilidade de ser do filho dela. Por quê? Ele acha que tinha uma cicatriz aqui, uma tatuagem de cruz, e ela foi olhando, olhou. Só que nesse ocorrido, ela pediu informações sobre esse corpo que estava lá e ninguém soube dizer porque são corpos de voluntários, então não tinha como saber. E nesse museu tem 20 corpos dissecados e preservados de pessoas de verdade, então tem grande possibilidade de ser o filho dela. Ela ficou assim, e agora? Na época, a polícia falou pra ela que o seu filho havia morrido porque ele tirou a própria vida. Só que ela ficou muito desconfiada disso depois que ela viu o corpo exposto lá no museu, sendo que ela tinha autorizado a ele a ser cremado. E ele morreu aos 23 anos em 2012. E aí todo mundo gerou uma mera desconfiança, porque esse museu ele só foi aberto em 2016. Como assim? Só que eu parei para pesquisar aqui um pouquinho e andei sondando aqui. Esse museu ele tem corpos expostos lá desde 1990. Aí as coisas começaram a fazer sentido. E todos esses corpos que estão lá são de pessoas voluntárias, dizem eles, e também de pessoas que supostamente podem ter sido vendidas sem nenhum consentimento, podem ter sido mortas também, ninguém sabe, porque depois de dissecados que eles estão lá, eles não podem fazer teste de DNA, porque não tem mais como fazer. Depois deles estão dissecados e preservados, não tem como mais fazer um teste de DNA. Pelo menos pelo que eu li aqui, não tem como fazer o teste de DNA. Como a mãe de Christoph nunca acreditou que ele tinha tirado a própria vida, ela começou a desconfiar do padre da igreja na qual Christoph frequentava bastante e também do pai dele, porque o pai dele ele tinha umas reações muito estranhas e quando ele era menor de idade, ele já tinha internado ele num reformatório várias vezes, e quando ele estava nesse reformatório, ela não tinha contato nenhum com o filho dela. Então, por aí ela já começou meio deixar o quebra-cabeça na cabecinha dela, né? Porque toda vez, gente, que alguém começar a agir estranho, eu ia pensar a mesma coisa, eu já ia começar, porque mulher, você já sabe, né? Quem bota as ideias no lugar, ô doida, a gente pode nem sonhar, não. E sem contar que todas as vezes que Christoph foi internado nesse lugar foi à força, foi contra a vontade dele. Muito estranho. Só porque ele tá aprontando, queria inventar uma desculpa. Gente, olha, tem tipo de pai que eu vou falar pra vocês, doido. Olha, só matando os pais desse aí. E se ele realmente tiver culpa? E se realmente... Não, porque eu não tô duvidando, né? Que o mundo tá se acabando, a gente tem que, né? Botar um pouquinho a cabeça no lugar. Desde quando o mundo é mundo, a gente tem que ficar desconfiando da própria sombra. Faço dessa. Será que foi o pai dele? Será que foi esse padre que facilitou o acesso? O que vocês acham? Comenta aí antes que eu me estresse. Que essa história já me estressou. E depois da mãe de Christoph ter ido lá no museu, ela procurou os responsáveis. Ela quis saber de onde veio aquele corpo. Ela quis uma resposta. Porque desconfiou, né? Do padre, desconfiou do pai, da suposta morte, assim, né, do nada, suicídio. Ela quis ir atrás, ela quis DNA, mas só que depois que o corpo tá assim, é difícil, né? Ela está na luta até hoje atrás de tudo isso. Se recusaram a dar qualquer tipo de informação para ela sobre aquele corpo. Ela quis, mas ninguém deu uma resposta. E essa história, eu fiquei pensando,
E o mais esquisito dessa história toda é que a maioria desses corpos que estão lá são de chineses. E mediante toda essa situação que eu fiquei vendo, não tem como saber quando morreu os corpos. É incrível, não tem como saber quando que morreu, nem a identificação do corpo tal e fulano tal, de onde veio. Ninguém é obrigado a dar informação nenhuma. E vai que não foi voluntariamente, mas vai que o pai dele foi voluntariamente, né? Comprado. Gente, mas o que vocês acharam dessa história? Eu tô assim, abismada. Eu falei, meu Deus do céu. E o que é mais estranho é que depois esse museu publicou um post do Dia das Mães falando assim: usando o corpo 27 da polêmica, se você não sabe o que dar de presente para sua mãe, traga ela aqui no Real Puds. Vocês vão ter uma experiência única. Porra, aí foi demais, né? Recentemente, Cris tem falado sobre essa postagem, ela correu muito atrás, tem falado muito disso na internet e ela quer saber. Porque eu acho isso aí muito abuso, né? E se for, e se não for, é muito brincar, né, com a cara dos outros, né? E ninguém quer investigar. É esse o problema, ninguém quer investigar se é, se não é, porque não tem vantagem nenhuma para as pessoas investigar isso. O que vai mudar? Só a mãe, ó, aqui, ó. Toma lá, né? Mas é sempre assim, é a mãe sempre que sofre, é a mãe sempre que sente. Porque o instinto de mãe chama, e eu acredito que pode ter sido sim o corpo dele, né? Porque... E o que vocês aí acham, ótimos? Não se esquece de se inscrever e deixar o like. Um beijo, fiquem com Deus.